Olá, estamos começando pela TV Câmara de Araçatuba mais uma edição do Identidade Pública, programa que conta um pouco mais sobre a história de vida pessoal e profissional de personalidades que vivem no município. O nosso convidado de hoje é o professor de História Euclides Garcia Paz de Almeida. Professor, de início eu gostaria de agradecer pela sua participação, presença aqui em nosso programa. Eu que agradeço pelo espaço que fica colocado à minha disposição para eu colocar alguns pingos nos is de certas coisas que elas estão praticamente esquecidas, estão distorcidas, elas não estão evidenciadas na história de Araçatuba. Ok, então para início dessa nossa conversa, vamos falar um pouco sobre a sua origem. Onde o senhor nasceu e quando? Bom, nasci em Araçatuba mesmo, né? Na região lá, na antiga maternidade Santa Terezinha, que, como tantas outras que deveriam ser patrimônio histórico, foi demolida, né? E hoje em dia é um estacionamento. Em 47, 30 de julho de 47, mas não fiquei por aqui. Como meu pai era diretor recém-empossado, ele foi assumir como diretor de escola primária em Gastão Vidigal, depois em Guarantã, depois em Guararapes, até que finalmente conseguiu a remoção para a região onde ele já tinha a casa do bairro da Vila Mendonça, que era o ginásio, a escola primária municipal da Vila Mendonça. Tanto o seu pai quanto a sua mãe eram ligados à educação. Isso. Minha mãe, apesar de formada como doutora farmacêutica e assinando responsável pela Drogazil, ela sempre deu aula, né? E ela tinha um curso de admissão ao ginásio, que é uma espécie de vestibulinho para poder entrar na quinta série, coisa que deveria voltar novamente hoje. E o curso dela era o curso mais categorizado da época, tanto que não havia televisão aqui, havia as rádios, e a Rádio Cultura tinha um programa de perguntas e respostas. Sim. E a escola da minha mãe ganhava todas de goleada. São mais irmãos, professor Euclides? Só mais uma irmã, que também é professora de matemática e ciências, aposentada. Em relação às principais recordações que o senhor tem do tempo de infância, do tempo de criança, quais são? Olha, o fundamental é que Araçatuba, apesar de ser uma cidade com todos os defeitos de ser uma cidade provinciana, com uma moralzinha meio tacanha, ela tem uma coisa muito bacana e diferente das outras. É uma cidade cosmopolita. Aqui convivem judeus, árabes, palestinos, japoneses, alemães, noruegueses, povos de todas as culturas. Povos de todas as culturas, porque havia muitas colônias de terras na região de Araçatuba, né? Sim. Então isso faz com que você chegasse num bar de um nordestino e comesse um prato típico japonês. Você entrasse num bar japonês e comesse um prato tipicamente árabe, ou você fosse nos bares, e para nós é tradicional, mas isso não é tradicional para o pessoal. Para nós é comum você comer esfirra, quibe, etc., que são pratos árabes, né? Então, de certa maneira, essa mistura de raças assim não é usual, né, no Brasil, só nos grandes centros. Sim. Bom, depois ocorre o seu ingresso à escola. Como que foi essa fase, professor? Então, onde o senhor estudou? Exato. Eu fiz até o segundo ano em Guararapes, né? Sim. E o terceiro e quarto ano eu fiz na escola da Vila Mendonça, que meu pai era diretor. Como eu passei com bolsa de estudo, fui entrar no Colégio Salesiano, que era o colégio da época, né? Ou seja,
considerado melhor educação, etc., né? Sim. Com bolsa de estudo, mas devido à minha extração econômica, ou seja, não era classe média alta, né? Sofri o bullying, famoso bullying, né? E isso aí praticamente já me desinteressou um pouquinho do ensino formal, ou seja, sempre gostei de saber das coisas, mas eu passei a procurar de maneira mais, como se diz, autodidata, né? Sim. Na escola, como que o senhor era aluno? Era um bom aluno? Tirava boas notas? Como é? Então, como disse, eu passei com a bolsa de estudo, porque passei com o primeiro lugar no 4º ano primário, mas devido a esses entraves do colégio salesiano, eu mudei o meu comportamento, passei nota média já está bom, dá para passar, tudo bem, né? Isso não significa que eu não soubesse da matéria, mas já me preocupava com outras coisas que não aquele ensino oficial. E isso eu acho que foi um bom aprendizado, porque quando a gente segue muito uma linha, a gente fica muito comandado. Sim. E o senhor participou de algum grêmio estudantil à época? Parece que desde o início já tinha esse interesse. Então, na escola da Vila Mendonça, fiz a 7ª e 8ª série do ginasial e eu fui presidente do diretório acadêmico, né? Que justamente quando eu estava na 8ª série, estourou a revolução, o golpe de 64, né? E veio o pessoal do DOPS aqui averiguar a vida de todos os presidentes de diretório acadêmico de grêmios, né, de Araçatuba, né? Inclusive, na época, eu fui presidente da UESA, União dos Estudantes Secundários de Araçatuba, substituindo o Genilson Senche, que tinha se afastado para poder concorrer como vereador, né? Bom, e depois ocorre a sua escolha profissional. Professor, como que se dá isso? É o grande problema da época. Na época, você não sabia o que você fazer. Ou seja, você tinha à disposição apenas 4 ou 5 profissões. E eu não tinha interesse nem em ser arquiteto, nem engenheiro, nem dentista, nem médico, e muito menos professor, porque professor, a minha família, tanto do lado paterno quanto materno, estava lotado. Sim. Então, pensei, já como eu desenhava, pensei em seguir artes plásticas. E resolvi fazer a Faculdade de Belas Artes em São Paulo. E aí, como que foi morar em outra cidade? Como que foi essa experiência que o senhor teve de morar em uma cidade maior, longe da família? É uma experiência diferente, se bem que o fato de Araçatuba ser uma cidade assim, né, tão cosmopolita, já me ajudou um pouco, né? Mas o que eu senti foi que não era bem aquilo que eu queria, ou seja, era uma escola acadêmica com valores tradicionais em termos de arte. Sim. E eu já estava dentro da corrente do Andy Warhol, que era o pop art, em que se valorizava que a arte devia sair para o povo, que a arte não devia ter um preço caro, que devia ser uma arte acessível e que devia se valorizar coisas mais sutis. Então, era o trabalho de serigrafia, né? O trabalho de você procurar enfoques desconhecidos, né? E não ficar fazendo composições de paisagem, de pintura, de natureza morta, de retratos, né? Sim, e ainda durante esta época, professor, da faculdade, houve todo o desencadeamento das perseguições políticas. Como que foi isso? Inclusive, influenciou o senhor Exatamente. Teve que interromper o curso. Eu sempre fui uma pessoa, assim, antenada nas coisas, mas em política eu estava meio desligado. O meu vizinho, Hermes Camargo Batista, bem vizinho de frente, ele tinha ingressado na VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. E ele, quando eu estava doente em 68, em Araçatuba, ele me fez um proselitismo e tal da VPR e eu resolvi ingressar nessa organização clandestina para derrubar a ditadura militar, né? E coincidiu que em 68, né,
ter uma greve na Faculdade de Belas Artes. Mas eu estava doente em Araçatuba, né? E para você ver a truculência da época, uma aluna da Faculdade de Belas Artes, que era proveniente de Araçatuba, Sim. ela foi a única que foi responsabilizada pela greve. Por quê? Porque a greve teve uma adesão de 100%. Eles não podiam aplicar uma punição para todos os alunos. E como ela tinha participado em Ibiúna do congresso da UNE, ela recebeu a aplicação da Lei 477, que ficou 5 anos punida em não poder participar de faculdade nenhuma. Fica longe de escolas. Sim. No seu caso, a sua trajetória mudou após esse fato. Exato. E então, nessa época já, em começo de 69, a célula da VPR, que eu estava ligado, que era um grupo de araçatubenses, né, estava num sítio em Tapecerica da Serra, pintando um caminhão das cores do Exército para, com o capitão Lamarca, retirar as armas do quartel de Quitaúna. E eles foram presos e eu fiquei desligado da organização, porque as células eram separadas, independentes, né? Então fiquei uns 4 meses praticamente sendo perseguido. Fui procurado pelos agentes da repressão na pensão que eu morava, na altura ali da Praça Buenos Aires com a Avenida Angélica. Sim. Fui procurado na escola que eu lecionava desenho em Itapevi. Fui procurado na Faculdade de Belas Artes e fui procurado na casa dos meus tios em Osasco. Então, eu tive que ficar clandestino no Brasil por 4 meses, tentando entrar em contato com alguma organização e continuar a luta. E, ao mesmo tempo, procurei um advogado para que pudesse ver o meu processo. A situação da falta de direitos mínimos era tão grande que o advogado não tinha acesso ao processo do Hermes, que poderia ver, digamos, se ele entrasse no processo, em que pé, quais eram as acusações que eles tinham contra mim. Sim. Quer dizer, se eles não tivessem sabido nada, eu poderia me apresentar e tudo bem. Mas como eu não sabia até que ponto, eu fui aconselhado pelo advogado a ir para o Montevidéu e ficar exilado lá. Ok, professor, a respeito deste assunto, nós conversaremos no segundo bloco do programa. O Identidade Pública de hoje está recebendo o professor de História Euclides Paes de Almeida. Nós voltamos daqui a pouco. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome eu garanto os meus direitos. Eu tenho direito de ter os meus documentos. Eu tenho direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha, o registro de nascimento é um direito que dá direitos. Estamos de volta com o programa Identidade Pública, que hoje recebe o professor de História Euclides Garcia Paes de Almeida. Professor, nós concluímos o bloco anterior falando um pouco sobre a sua infância, a sua entrada, a sua fase escolar. Depois teve o período de perseguição política. Exato. Como foi o seu exílio, a sua passagem pelo Uruguai e pelo Chile? Então, eu fui para o Uruguai a conselho do meu advogado e cheguei lá no Uruguai em outubro. Em novembro, na pensão onde eu estava, tinha um
brasileiro, estudante de Porto Alegre, que também, por coincidência, também era da VPR de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E quando saímos na rua, quando voltamos, havia policiais do Uruguai e nos prenderam. Sim. Nos prenderam e iam fazer um sequestro, ou seja, nos devolver à fronteira em mãos dos militares brasileiros. O delegado Fleury, do famigerado DEOPS, já estava em Montevidéu aguardando as coisas, né? Então, inclusive, esse aqui é um jornal de frente, que é um jornal uruguaio, né? E eu consegui impedir que esse sequestro se efetivasse, porque quando estava preso na chefatura de polícia, eu consegui pegar uma nota de dinheiro de 100 pesos, que equivale hoje aos R$300, escrevi um bilhete, 2 brasileiros raptados por la polícia em Lacage Vasques, 1170, avisaram o periódico de frente. O jornal, 2 mulheres viram, ninguém vai ver R$300 e não vai pegar. Levaram para o jornal e o jornal tirou a notícia de primeira página no dia seguinte, de madrugada, e já não puderam nos levar para a fronteira, né? Ficamos ali presos por um período de 2 semanas. Aí, quando eles acharam que a notícia já tinha entrado para dentro do jornal, eles resolveram fazer o sequestro se efetivar novamente. Então, mas nós já tínhamos o plano B, ou seja, quando eles chegassem, aquele primeiro que estivesse diante dos policiais avisava o outro. Nós tínhamos um caco de vidro escondido, cortaria as veias e ele teria que se virar, né? E foi o que aconteceu. Eu estava no meio do pátio, estávamos dentro de um quartel de oficiais da reserva, que é um quartel abandonado, né? E quando chegou a polícia, gritei para o Cláudio, Wayne Gutierrez. O Cláudio correu, pegou o caco de vidro, cortou. O policial ficou apavorado, porque eles estavam num governo legal, o prefeito eleito pelo povo, e haveria consequências para ele. Ele estava para se aposentar. Então, o policial apavorado levou o Cláudio para o hospital mais próximo. E, por azar dele, o hospital mais próximo era o Sindicato dos Médicos, ou seja, era um reduto da esquerda do Uruguai. Só tinha, inclusive, quem fez a sutura das veias do Cláudio foi o ex-presidente do Uruguai, Dr. Tabaré Vázquez, né? Aí saiu as manchetes, onde tinha o Cláudio fotografado e tudo, né? E depois dessa fase, eu consegui uma bolsa de estudo na Faculdade de Belas Artes, frequentei durante 1 ano, mas depois eu me integrei à FLN, a Frente de Libertação Nacional, do Major Cervera, né? Que tinha sido banido do Brasil em troca do embaixador alemão, e fui para o Chile. E eu já estava fazendo um trabalho de documentação, ou seja, fazia carteira de identidade para que os brasileiros que voltassem para o Brasil, né, para continuar a luta, fossem documentados com nomes fictícios. Então, continuei ensinando para o braço direito do Cervera no Chile. Terminou minha missão, resolvi voltar para o Brasil, porque o meu pai me mandou uma carta dizendo que estava tudo ok, que tinha um nada consta a meu respeito. E eu não sabia que era fajuto isso. E eu caí no engodo. Voltei para São Paulo, mas por via das dúvidas, fui trabalhar em agência de propaganda e morando em pensões. Nesse período da ditadura, todos os imóveis eram vistoriados pelo DEOPS, ou seja, toda companhia de imóveis que alugasse um apartamento, uma residência, ou vendesse, tinha que comunicar para quem, quando, como. Os edifícios tinham os porteiros que tinham um livro do DEOPS, e como eu morava em pensão, eu estava limpo. Mas como daí nasceu a minha filha, eu resolvi alugar um apartamento. Aluguei o apartamento em nome do meu pai, que morava em Araçatuba. Mesmo assim, eles detectaram, porque eles já tinham minha ficha e ficha do meu pai. E fui preso pelo DEOPS em julho de 73. E aí, professor, após todo esse processo obscuro,
como foi o seu retorno aqui a Araçatuba com a anistia política na época? Como era? Então, passado o período de detenção no DEOPS, eu consegui uma proeza, digamos, de não denunciar nada do que eu tinha feito. E eles tiveram que me soltar porque não tinham evidências. Sim. E o delegado Fleury disse que eu estava solto, mas que eu tinha que ficar em São Paulo com endereço conhecido, porque quando ele precisasse de mim, ele iria me buscar. A primeira providência que eu fiz foi dar baixa na agência de propaganda que eu trabalhava. Sim. E espirrei para Curitiba, onde abri uma agência de fotografia publicitária. Sim. Mas, como eu não conseguia ficar parado, quando o Geisel fechou o Congresso em 77, eu, com um amigo, pegamos um outdoor e a prefeitura, para criar um factoide e que escondesse o fato do fechamento do Congresso, criou a Semana Ecológica. E esses outdoors em branco no centro de Curitiba era para que artistas plásticos famosos pintassem mensagens ecológicas. Eu aproveitei com um amigo meu, também artista plástico, fomos lá e com tinta eu desenhei uma borboleta gigante com suástica nazista, a cara do Geisel, e escrevi: "Deem liberdade às borboletas e o resto que se lasque". Foi fotografado, publicado na revista Veja, ou Isto É, não estou lembrado, e como protesto da população de Curitiba contra o fechamento do Congresso. Imediatamente os agentes da repressão procuraram saber quem foi e eu tive que fugir para Belo Horizonte. Aí em Belo Horizonte larguei a atividade que eu fazia, fiquei completamente clandestino, trabalhando com cerâmica pré-colombiana, certo? E eu estou em Curitiba quando eu descubro que a escolinha, eu tinha fundado em Curitiba em 74 e funcionava até a época que eu saía, um prézinho chamado Oficina, de crianças de 1 a 5 anos, e o SNI foi lá e fechou em 78. Sim. Fichou as criancinhas de comunistas, criancinha de 1 a 5 anos como comunistas, são essas aqui. Isso aqui é tirado de uma revista nanica, chamado Extra, Repórter, aliás, né, maio de 78. E acusaram que essa cooperativa de pais fazia proselitismo comunista usando professores russos comunistas como Piaget, Vygotsky, Vallon, que não tem... Piaget jamais foi russo e jamais foi comunista. Nem Vygotsky, nem Vallon. Bom... E trazendo assim mais para a sua presença aqui em Araçatuba, professor, quais as principais recordações? Então, aí o que aconteceu? Em 79 deu a lei da anistia, então, e faleceu, foi assassinado como queima de arquivo o delegado Fleury. Então, foi quando eu resolvi voltar para Araçatuba. Voltei para Araçatuba e fui trabalhar com o Franco Barucelli no CTA do Intec, com uma cooperativa de cerâmica. Né, que era um projeto social. E quando eu vi que a cooperativa estava, o CTA estava para fechar, o Intec estava para fechar, eu fiz um curso em Jales de História. Sim. E comecei a dar aula desde 82, sendo que eu também dava aula de desenho, pintura, cerâmica, etc., no SENAC durante 10 anos. Mas aí eu comecei a dar aula no Estado também de História, Geografia, o SPB, Educação Moral e Cívica, etc. Sim. Na sua avaliação, que tipo de entendimento se pode fazer sobre a preservação do passado de Araçatuba? A memória da cidade, o senhor acha que isso está bem preservado, está bem documentado? Olha, Araçatuba é uma das cidades que não tem memória. Tudo se destrói aqui, tudo que tenha mais de 30 anos, eles fazem questão de destruir, abrir um estacionamento que vai dar lucro, e se eles souberem que tal imóvel vai ser tombado, eles imediatamente descaracterizam a fachada, que é para não poder tombar. Então, Araçatuba tem esse problema de preservação histórica, tá? Mas não é somente em imóveis. A preservação histórica é no geral. Eu estou escrevendo um livro sobre o ex-prefeito Valadão Furquim, que foi, sem dúvida nenhuma, o melhor prefeito que passou por essa cidade.
Não só em termos de que o Silvio Venturoli elogiou, dizendo que ele construiu 50% do que existe de permanente na cidade. Como também foi o único prefeito que entrou rico e saiu pobre. Ele chegou a emprestar dinheiro para tirar dinheiro do banco para pagar os funcionários públicos municipais que a renda da cidade não funcionava. Muito bem, esse ex-prefeito já era tão lúcido que ele era contra a data de 1908 como fundação de Araçatuba, e dizia que era 1912. Era contra o nome Araçá como uma frutinha Araçá. Sim. E eu, como professor de História, concordo com ele, e nesse livro estou colocando as provas cabais de que foi 1912 e que essa frutinha nunca existiu aqui. Araçá é uma fruta de cerrado e Araçatuba era Mata Atlântica. E havia uma corredeira chamada Araçatuba, na altura do Porto Pio Prado e da primeira ponte que está debaixo d'água atualmente, né, chamado Araçatuba, certo? Sim. Então, tem que ser levantado muitas verdades que estão escondidas e deturpadas em termos de Araçatuba, como também em termos de outras coisas. Por isso que eu pretendo fazer uma exposição. Isso, justamente a minha pergunta vai nesse sentido. Quais são os outros projetos que o senhor desenvolve na atualidade? Estou com um projeto de uma exposição sobre a ditadura militar, só que eu já desminto uma coisa, não foram 20 anos de ditadura, não começou em 64. O golpe militar começou em 56, quando Getúlio Vargas se suicidou e os militares preparavam um golpe com apoio norte-americano. Toda a imprensa estava contra o Getúlio, apenas o jornal Última Hora favorável a ele. Ele lançou uma carta, testamento, o povo saiu em massa e eles tiveram que abortar. Aí, em 64, houve o golpe. Então, o que eu pretendo é mostrar nessa exposição, em banners, uma exposição itinerante que vai percorrer desde as faculdades de Araçatuba até as escolas estaduais e as particulares que disponham a receber, vão os banners montados em tripés. Sim. E mostrando que o golpe já vem desde antes. Por exemplo, o caso esse livro fala sobre o IBAD. O IBAD é um instituto comandado por um suíço que recebeu $6 milhões dos Estados Unidos para financiar a campanha de todo político direitista que descesse o pau no João Goulart, dizendo que ele era corrupto, que ele era comunista, etc. Ou seja, desde 58. Havia um outro instituto IPES, comandado pelo Golbery de Couto Silva, que fez 19 documentários que passavam antes dos filmes nos cinemas, também na mesma linha, descendo o pau no João Goulart, dizendo que era comunista, subversivo, corrupto, etc. Ok, professor, esta exposição deve ocorrer até o final deste ano? Sim, eu espero que ela esteja pronta antes das provas, dos exames finais, porque vai ser nas escolas e eu quero a presença dos alunos. Nós estamos nos aproximando dos momentos finais do programa. Eu gostaria de ouvir as suas considerações finais sobre a sua participação aqui hoje, professor. Então, eu acho fundamental levantar as coisas que não foram ditas, saber-se de coisas que, por exemplo, essa tabela aqui mostra 1.106 líderes rurais que foram assassinados nos 20 anos da ditadura. E temos mais uma lista que diz de 460 estudantes, operários, intelectuais que também foram assassinados na ditadura, muitos dos quais o corpo está desaparecido, certo? Mas, na realidade, esse número deve chegar perto de 1.000. Nós chegamos a ter 30 mil pessoas com processo em todo o Brasil. Chegamos a ter 10 mil exilados, certo? Então, professor, mais uma vez eu agradeço pela sua participação. Boa sorte em sua exposição. E a você de casa que nos acompanhou, mais uma vez obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa Identidade Pública.